foi mais pela paixão, sempre. Tanto pelos idiomas quanto pela literatura. Triste ver que ele podia ter mudado a vida dele e não mudou. Eu penso na educação como uma ferramenta de transformação. E eu vou parafrasear mais uma cantora aqui, que é a Cátia de França. Ela diz: cada mulher que se impõe me liberta. Oi, eu sou Júlia Gorla e eu também sou uma guerreira. Começa que o meu avô, pai do meu pai, era um seresteiro. Daqueles de chegar na praça pública e soltar o pulmão mesmo. O cara era um vozeirão absurdo. Meu avô era bedel, tipo um servente de um grupo escolar, porteiro, fazia de tudo. E as pessoas morriam de medo dele por causa da voz dele. Ele gritava o nome da pessoa lá do outro lado, o moleque tremia. Então meu avô era um seresteiro potente. O meu pai foi músico profissional há muitos anos. Naquela vida de músico, né? Você trabalha no emprego CLT durante a semana, final de semana você faz bailes. Então ele tocou primeiro na Orquestra Sul-América de Jabuticabal, depois ele montou uma banda que chamava Os Bossistas, que lógico era na época da Bossa Nova. Depois ele cansou também, parou. Então eu cresci nesse ambiente de... Minha mãe cantava em coral, junto com meu pai, coral de igreja mesmo, na católica. Mas assim, todo mundo sempre com muita música. E às vezes você fala, em casa não tinha manteiga todo dia, mas tinha música. É meio isso, sabe? A arte é o que você respira, né? E muito jovenzinha, meu pai me colocou num conservatório. Eu fui estudar um pouco de piano, fazer solfejo, aquelas coisas todas. Então você aprende a misturar aquela paixão que você tem pela arte com técnicas. Então isso também te ajuda, quanto mais você entende o assunto, mais apaixonante ele fica, né? E eu acho que é isso, fui crescendo e ensinando música para os meus filhos e cantando para eles desde pequenininho. Então, eu acho que a arte, ela tá ali, né? Todo lugar que você põe a mão, que você olha, tem arte, né? No caso, escolher letras foi mais pelos idiomas, né? Pelas línguas. Eu tinha paixão absurda por falar várias línguas, né? Então, eu estudei inglês, eu já tinha essa coisa louca, assim, de querer ver o mundo, de querer me comunicar com todo mundo, assim. Então minha escolha foi mais pela paixão, sempre. Tanto pelos idiomas quanto pela literatura. Olha, quando você estuda, quando você lê, se você lê, já é um passo imenso para você entender os outros, para você entender o mundo à sua volta. E quando você começa na literatura a pegar literatura russa, brasileira, americana, inglês, italiano, espanhol, enfim, você vai crescendo num ambiente assim, então você vai expandindo. E eu acho que isso é uma coisa que reflete no seu modo de ver o mundo. Quando você vê o mundo, você tem uma percepção, creio eu, mais apurada, menos julgadora, né? Então isso molda muito a minha comunicação e o meu nível de empatia com os outros, de olhar para o outro e perceber, não, ali existe um universo que não é o meu muitas vezes, mas que me interessa, que tem alguma coisa para me dar. Eu acho que isso é o que faz eu me movimentar assim, dessa maneira. Primeiro que eu me casei muito criança, né? Vamos combinar que se falar isso para as meninas de hoje, que eu me casei aos 19 anos, elas olham para mim com cara de: nossa, professora, você era criança, é um ET, né? Mas naquela geração, lembrando que eu nasci em 1960, né, eu me casei em 79. Eu tinha 19 anos, era uma criança. Foi um processo acho que muito próprio da geração daquela época, né? De sair do pai, da tutela do pai, cair na tutela do marido. Mas nesse ponto ele era muito bom, ele me incentivava muito ao trabalho, às coisas. Conciliar, eu acho que é uma frase que eu levo para mim que é assim, ó: não se preocupa demais, cada dia traz a sua solução, traz o seu problema, mas também traz a solução. Então, conciliar, eu tive muita ajuda, né? Lógico, eu tive um apoio familiar muito bom. Minha sogra, meu pai, minha mãe, eles sempre me acolheram e então eu conseguia sair para dar aulas, por exemplo, o dia inteiro, porque eu sabia que tinha alguém que ia buscar as crianças na escola, tinha alguém que ia se preocupar em dar o almoço. Então, foi fácil para mim, nesse sentido, por conta desse apoio, né? E conciliar, eu acho que é isso. Tem um problema? Tem, mas vai ter a solução. Então, não desespera, vai pouco a pouco e
fale muito a verdade para os seus filhos. Eles entendendo por que você sai, para que você está ali, eles também crescem juntos, né, com isso. Então, fui casada por 30 anos com esse meu primeiro marido. Ele teve um problema de saúde crônico, que durou muitos anos, um problema que ele provocou nele mesmo, né? Uso de substâncias etílicas, não boas para o fígado. E aí essa situação emocional e social me levou a me separar dele aos 30 anos de casamento, com muita dor no meu coração, mas foi necessário. E ele veio a falecer 2 anos depois. Eu me separei, continuei cuidando dele, mas não mais como esposa, mas como uma amiga, mãe dos filhos dele. Então eu participei sempre, mas a gente já estava separado, sem divorciar, só a separação mesmo para eu poder sobreviver pelo tanto que eu trabalhava, pelo tanto de responsabilidades que eu tinha. Quando ele faleceu foi muito difícil, principalmente pelos filhos, e ele era uma pessoa muito querida. Difícil, um temperamento italiano forte, dominador. Ele foi um homem muito dominador na minha vida, inclusive. Então foi difícil, mas ao mesmo tempo ele escolheu esse fim para ele, né? Então foi triste ver que ele podia ter mudado a vida dele e não mudou. Foi difícil, mas a gente vai tocando a vida, né? Aí eu me casei com uma pessoa que é o oposto do primeiro, né? O primeiro era mais conservador, mais autoritário, mais sisudo. Esse outro já é um músico, é um guitarrista, uma pessoa que vive da arte, é músico profissional. Ele trouxe para minha vida uma leveza que eu não tinha. Ele trouxe para minha vida essa parte mais ativa na música, que eu também não tinha. Eu cantava em igreja, cantava com meus filhos, mas assim, nunca me colocando num palco profissionalmente. E com ele eu tive. Então, ele trouxe muitas mudanças positivas nessa nova fase. Eu acho que quando a gente casa pela segunda vez, também a gente vai mais maduro, né? Então, muita coisa que você passa quando é mais jovem, que você não sabe lidar com, a segunda vez você já aprendeu, né? Então, facilita um pouquinho a vida. É um processo assim, o Up to You, na verdade, começou como The Way. Os mais antigos na cidade vão se lembrar. Foi em 1978, na Rua 3, tinha uma escola ali que era The Way. Nós ficamos muitos anos, era uma franquia de um amigo de Ribeirão. Aí essa franquia meio que se desmanchou, nós montamos a Up to You, que era uma marca nossa. Fizemos muitas escolas, tivemos muitos alunos e durou muitos anos, até que sociedades se desfazem também, enfim. E aí, quando eu me separei, um pouquinho antes de eu me separar do meu marido, a gente já tinha decidido que íamos desfazer essa marca também. E na época, eu já tinha um curso de português, de redação meu. Eu e um professor, Marcelo Góes, começamos e nós fazíamos. Aí o Criar ofereceu uma franquia e nós trouxemos para Araraquara em 2007. Eu fiquei 17 anos com a marca Criar, bem sólido, com os mesmos, inclusive os mesmos professores comigo há 25 anos. Mas no final de 2022 a gente também decidiu pela separação, porque já havia mudanças no mercado que a outra marca não estava suprindo para mim. E aí nós montamos a nossa própria marca, que é a Versa Escrita e Cultura. Então é uma trajetória assim, você começa só como inglês, aí você fala, puxa vida, a minha língua mãe é português. Será que eu não tenho nada para ensinar nessa área? E aí você vai fazendo a trajetória, né? E aí hoje eu já dei um passinho a mais agora, né? Trazendo uma marca própria de língua portuguesa. Eu acho assim, eu tenho um certo ranço, vamos dizer assim, de escola. Eu não fui uma boa aluna. Eu fui uma aluna muito festeira, muito do fundão. O que me leva a pensar? Os alunos já estão com muita dificuldade de concentração. Eles têm dificuldade de foco. Quando você traz um aluno, você tira ele de uma escola tradicional e traz para um lugar que é igual, não há nenhuma motivação. O que falta para um aluno, por exemplo, de redação escrever bem? Não é só a estrutura, é conteúdo. Então eu fiz uma reforma que proporcionasse, primeiro, um ambiente mais acolhedor, mais com cara de casa, menos com cara de sala de aula, mais com cara de que, aqui tem uma bateria na minha escola montada, tem aparelhagem de som,
quando começar as aulas, a gente vai deixar a guitarra lá. Tipo, então, é um espaço em que ele tem liberdade para criar. Então, eu quero promover isso. Criatividade, o livre pensar, tem livro para todo lado, que ele pode sentar, pegar qualquer um e ficar ali lendo. Quiser levar para casa, leva. Devolve depois, por favor, mas, né, pode levar. Então, eu pensei nisso, juntar a parte escolar, que é a estrutura, formação linguística, mas também a parte da cultura e de um espaço mais aconchegante. Não, quando eu estava casada com o marido eu ganhei alguns festivais com meu filho, da USP São Paulo, na Faculdade de Direito, Largo São Francisco, que ele fazia lá. Então tinha festivais estudantis e a gente ganhou 3. Beleza. Com esse novo marido, a gente começou, ele desengavetou as minhas letras. Eu acho que isso foi um grande feito para mim. Eu sempre escrevi muito, mas tudo ali, ó, escondidinho, como muita gente. Ele desengavetou, ele musicou, e aí eu me pus a cantar, e a gente montou uma banda linda e fomos para festivais. Então foi muito legal, foi uma experiência interessante, diferente. Fiz muitos amigos nesses festivais, músicos da mais alta qualidade, assim, pessoal muito bom. Eu acho que isso foi muito legal. E continuamos, né? O ano passado eu consegui 2 leis Paulo Gustavo. Esse ano eu me inscrevi nas Aldir Blanc da vida, tem Sesc. Então, esse meio mais cultural. A nossa música não é uma música para entretenimento, tipo, festa universitária, não. Porque isso aí tá cheio, tem pessoas jovens fazendo, né? Eu acho que a minha é mais usar a música como expressão mesmo. Sou uma pessoa muito constante, mas ao mesmo tempo eu sou muito inquieta. E eu acordo de manhã com tantas ideias que eu precisaria ter tempo para pôr em prática. Então, todo dia de manhã, parece mentira, mas é verdade. Eu abro os olhos e falo, nossa, podia escrever tal coisa, nossa, podia montar. E isso vai assim, de decoração, jardinagem, letra de música, poesia, performance, pedagogia, tipo de aula melhor que eu podia montar para o curso X, né? Então, esse duo trouxe para mim essa nova porta, né? Que, tipo, eu tô com 65 anos e eu tô indo pro palco. Então, isso é uma coisa que me leva também a fazer uma luta anti-etarismo, né? Numa sociedade que só privilegia gente muito jovem, tô eu lá, me manifestando, subindo no palco. Aí eles olham para mim e falam, vai tocar Saudade de Matão, né? Aí não, meto um rock and roll, misturado com baião, né? Uma mistureba toda. Então isso foi muito legal. Nesta semana eu dei um trabalho para os alunos de publicidade, porque eu perguntei na sala assim, gente, olha, não sejam, eu falei para as meninas, não sejam Amélias. E elas ficaram olhando para mim assim. Aí eu me toquei e falei, vocês não sabem quem é a Amélia? Não. Aí eu dei uma aula sobre o discurso que está por trás dos textos e como a música é representativa da sociedade da época. Então, quando você ouve uma música X, você consegue, a partir dela, mapear todo um pensamento, um discurso presente naquela sociedade como um todo. Não só a música, lógico. No caso dos alunos, eles vão avaliar propagandas e músicas da época. Então, a música, ela não é só um entretenimento. A música, ela é uma expressão, ela é voz de minorias, ela é voz da periferia, ela é voz de pessoas de várias idades, ela é voz de todo um pensar que aquela sociedade traz. E nós temos sociedades multifacetadas. Se você pegar a década de 60, você tem desde as caretices românticas do Roberto Carlos até as coisas mais loucas que Mutantes trouxeram. Então você vai mapeando, né? Quem era quem, como que a sociedade se movia, como se organizava. Então, eu acho que ela é uma grande e poderosa ferramenta para você entender o mundo, né? O Milton tem uma música que fala assim, certas canções que ouço cabem tão dentro de mim que perguntar carece como não fui eu que fiz. Às vezes eu leio umas coisas e falo, nossa, isso tudo está dentro de mim, por que não fui eu que escrevi? E isso me levou a pensar, puxa vida, eu tenho tanta coisa para falar, eu sei escrever, eu vou me aventurar. Se vai ser bom ou não, aí vai competência dos curadores, das editoras, mas eu acho que tudo tem que ter um começo. E o começo é, faz. Se ficar bom ou não, aí você vai saber depois. Faz. E
Eu sou um paradoxo, né? As pessoas nunca me entendem muito. Eu era crente, cantava na igreja e falava palavrão em sala de aula. Quer dizer, já começa aqui, como assim? A pessoa que... Então, eu já sempre rompi muito com esses padrões de comportamento. Você vai lembrar. Eu sou meio boca suja, mas ao mesmo tempo eu sou uma cristã, calminha, né? Tá tudo certo, cara. Você tem que ser o que você é. Então, eu não sou uma feminista, falar, eu sou feminista, atribuir todo o mal da humanidade ao machismo, não. Eu tenho um feminismo meu que é tipo assim, a mulher tem que ter o seu espaço, a mulher tem que se impor, a mulher tem que ganhar lugares. Eu tô vendo aqui essas meninas da Ferroviária, cara, na minha geração, meninas jogar futebol, oh meu Deus, era um problema, sabe? Então eu acho que a gente é tão competente quanto os homens para andar lado a lado. Não penso num mundo de Amazonas em que os homens são todos mortos, acabar com essa coisa. Eu não consigo ver isso, eu não sou desse feminismo. Mas eu luto para que as mulheres tenham chances, espaço e voz. E eu vou parafrasear mais uma cantora aqui, que é a Cátia de França. Ela diz, cada mulher que se impõe me liberta. E é assim que eu me vejo. Quando eu vejo uma aluna, sabe, vivendo pelos seus próprios pés, levando a vida do jeito que ela acredita e pensa, sem ficar procurando, sem ser uma mulher objeto. Eu tenho pavor de mulher objeto, sempre tive, desde a década de 70. Aquela esposa troféu, então, pelo amor de Deus, enfim. Esse é o meu feminismo. Eu quero ver mulheres que se impõem como pessoas capazes, fortes, que estão ali e vão tomar conta dos seus espaços. É assim que eu vejo. E etarismo entra nisso também, né? Não é porque o cara passou de uma certa idade que ele é um lixo a ser jogado fora. Tem muita coisa boa, inclusive muita experiência para trazer, né? Bom, como eu falei antes, né? Faça o que você consegue com aquilo que você tem onde você está. Não fique esperando a situação ideal para fazer alguma coisa. Tem uma frase em inglês que diz assim, uma vez uma pessoa me analisou e falou, você é people-centered, que é uma pessoa que é focada em pessoas. Então eu penso na educação como uma ferramenta de transformação. Então aquilo que eu tenho, se eu consigo dar para o outro, se eu consigo fazer essa troca e essa pessoa melhora, tanto na área técnica, né, dos idiomas, da língua portuguesa, na performance de escrever, mas se ela além disso melhora como ser humano, eu me considero realizada. Eu vejo muito isso nas escolas, né? Eu vejo alunos que chegam assim com nada como ser humano, nada, autoestima baixa, performance linguística fraca. E quando eles terminam, eles são outras pessoas. Isso me engrandece, me enriquece muito. Então é isso que me faz continuar, as pessoas.